E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero colocar aqui o discurso de dois calvinistas que creem da mesma forma, mas que na hora de pregar entra nessa contradição. Qual contradição é essa que eles entram? Então, eu vou colocar aqui essa primeira parte, tá? E aí você vai ouvir e depois eu vou colocar o contraponto disso daí. Ouça aí, ó. Leia a Bíblia em casa para você não ser enganado. Estude a Bíblia. Lê, relê, lê de novo até você não entendeu. Leia até entender. Ouça bons pregadores. Ouça alguém que abra a Bíblia e pregue a Bíblia, interprete a Bíblia, aplique a Bíblia. Só a Bíblia e nada além da Bíblia. E para esses pregadores, afina a sua trombeta, meu irmão. Porque você vai ser cobrado no dia do juízo. E você vai dar conta de ter usado o púlpito, as escrituras, de forma indevida, inadequada. E você será o responsável por não usar o seu dom, o seu chamado, o seu púlpito da maneira correta. Então, ele está dizendo que aquele pregador, se ele não corresponder com o chamado dele, ele vai ser cobrado no dia do juízo. Agora, vai ser cobrado como? Ele vai ser responsável por não estar pregando a verdade. Ele vai ser responsável por não estar ensinando a palavra de Deus. Está se dirigindo aos filhos de Deus e aos pregadores. Ó, você vai ser cobrado. Deus vai vir até você e vai cobrar de você no dia do juízo, hein? Cuidado, hein? Tá pensando o quê? Se você não mudar o seu comportamento, o seu modo de pregar, virá juízo sobre você. Isso aí é uma pregação de um calvinista. Se você for ouvir pregações de calvinistas no tocante à santificação, caramba, eu me amarro em ouvir as pregações deles no tocante à santificação, largar o pecado, até sobre o lago de fogo e enxofre. A gente vai ouvir aqui, com muito ímpeto, ele falando sobre isso. Agora, ele falou que se os pregadores não mudarem esse tipo de pregação, Deus vai cobrar deles no dia do juízo. Agora vamos ouvir um outro calvinista, olha só. Em Romanos 8,30, Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação vai acontecer ainda, não aconteceu. Porém, Paulo coloca como um fato consumado. E ele entra no final com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus quem o justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? Deus que o justifica. Então, está errado falar que vai ser cobrado no dia do juízo. Não tem que ser cobrado nada. É Deus que o justifica. Quem pode separar do amor de Deus? Uma vez o fato já consumado da glorificação, o que eu devo temer? De que eu devo ter medo? Medo de quê? Temor de quê? Olha o texto que ele está colocando aqui, porque quando o discurso é salvação, aí vem com esses textos de amor, vem com esses textos de o inimigo não rebata. Agora, quando vem com a mensagem de santificação, aí parece que eles acreditam que a pessoa pode perder a salvação. Olha a continuação aqui dele falando, ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus? Será a tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou perigo, ou espada, ou fome, ou nudez? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você está vendo aí que ele está se referindo, primeiro que o texto não está falando de pecado,
O pecado faz separação entre nós e Deus, que é o que está escrito lá. O pecado, né? Mas nada nos separa do amor dele, ele continua nos amando. Né? Jesus ama até os inimigos, inclusive manda amar os inimigos, o amor dele é extenso. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas agora, o fato dele nos amar não significa que ele não é justo, né? E aí o pecado faz essa separação entre nós e Deus. Então você viu uma mensagem onde ele fala, ó, cuidado que no dia do juízo Deus vai cobrar de você. No dia do juízo, né, você vai ser responsável por todos os males que você fez. Aí é uma mensagem voltada para a santidade. Para a santidade, coloca até o lago de fogo e enxofre no meio. Agora, quando eu vou falar de eleição, aí não, aí acabou. Aí, independente do que acontecer, eu estou salvo. Ué, então, para que eu vou ficar pregando santificação? Para que eu vou pregar esse temor de Deus de uma maneira tal que dá a entender que eu vou perder a salvação? Você quer ver? Olha só essa pregação aqui dele voltado para a santificação, para você ver que eu não me faço mentir. Olha só. Por que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, daí vem o termo sodomia, lesbianismo e homossexualismo, de homem com homem, mulher com mulher, de filho com pai, mãe com filho, um desastre, um incesto, uma orgia que não tem ideia. Era o cenário de Sodoma e Gomorra. Mais um pouco, estava Ló, filho de Abraão. Deus manda 2 anjos para tirar Ló de lá. Olha o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegaram lá, os moradores queriam estuprar os 2 anjos, queriam deitar com os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. Olha o nível da orgia, o nível da depravação de Sodoma e Gomorra. Queriam molestar anjos. Essas cidades vão ser condenadas no dia do juízo. Mas o que tem a ver com nós? Jesus disse assim, escuta. Ó, Sodoma e Gomorra, por causa dos seus pecados, serão condenadas no dia do juízo. É o que ele fala. Aí ele segue fazendo a pergunta, o que isso tem a ver com nós? Mensagem evangelística. Vamos lá. Menor rigor terão no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que vocês. Então você está vendo, ó, no dia do... O que isso tem a ver com nós? Ele está falando, ó, no dia do juízo, essas cidades serão condenadas, mas haverá menor rigor para eles do que para vocês. Não, peraí. Se haverá menor rigor para eles, eles serão condenados, imagina para quem tem maior rigor. E aí ele vai falar, que eu cortei aqui, mas ele vai falar mal dos pastores, né, dos falsos pregadores de novo, né, e vai citar nomes, falando, olha, no dia do juízo haverá mais rigor para vocês, porque vocês receberam a Bíblia, receberam o Espírito Santo, e aquelas cidades que foram condenadas vão ter menos rigor. Ué, então, você vê que a mensagem, quando ela é evangelística, aí eu tenho que ter temor do inferno, tenho que ter temor do lago de fogo e enxofre, né? Eu tenho, igual um título que eu vi da mensagem dele lá, né? Deus está te dando mais uma chance. Para que Deus está me dando mais uma chance se eu já sou eleito? Não tem que me dar chance, eu já estou salvo, já está tudo consumado. Então, esse tipo de mensagem é uma mensagem que não se encaixa com uma mensagem evangelística. Porque a mensagem evangelística, a gente vê o tempo inteiro Jesus falando, os apóstolos falando, é uma mensagem que visa você se santificar para não ser cortado, você se santificar para você permanecer nele, senão você também será cortado. É uma mensagem que visa você ser fiel até o fim. Se você não perseverar, se você não vencer, você não vai ter a coroa da vida. Então, você veja que esses camaradas, na hora de pregar uma mensagem de evangelismo, é igual a gente. Evangelismo, está aqui a própria mensagem dele aqui. É o mesmo calvinista. Ele falou com todas as letras.
que Sodoma e Gomorra tem a ver conosco? Tem a ver conosco porque eles serão condenados no dia do juízo por causa do tamanho pecado que eles tinham. Mas por não terem recebido Jesus e nem o Espírito Santo, terão menos vigor. E o que isso tem a ver com nós? Aí ele continua falando com relação a nós, no dia do juízo, começa a falar o nome dos pregadores ali, que mercantilizam a fé. Agora, para que eu vou pregar esse tipo de mensagem se um calvinista crê assim? O julgamento da igreja que conhece a verdade e pratica o contrário será pior do que o duas cidades que tentaram estuprar anjos. Opa, peraí, o julgamento da igreja que não pratica a verdade e que vive na imoralidade será pior do que Sodoma e Gomorra, porque na verdade é isso mesmo. Tanto é que Judas fala que Sodoma e Gomorra ficou como exemplo para nós. Então você veja que, mais uma vez, a pregação evangelística traz como cena a santificação para que você não seja condenado ao lago de fogo e enxofre. Essa é a mensagem do evangelista, né? No caso dele aqui, essa é a mensagem que é dada para a igreja. Você vê que ele fala com ímpeto, ele fala com força, né? Pô, mas como é que um calvinista, que ele é calvinista, como é que um calvinista prega isso? Quando ele vai falar de eleição, no mesmo tom de voz, com o mesmo ímpeto, com a mesma gritaria, é a mesma coisa. Quando vai falar sobre santificação, para que você não seja condenado como foi Sodoma e Gomorra, é a mesma gritaria, mesmo ímpeto, né? Mesmo tom de voz. Aí quando vai falar de eleição também é a mesma coisa. Porque nada pode ir contra os filhos de Deus, não sei o que lá. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem calvinista. Não é. Mas o que você vai pregar? Você tem que pregar a santificação, porque é o que está escrito. Que se você não santificar, o que acontece é que você será cortado. Então, uma mensagem evangelística, uma mensagem de santificação, ela não tem cara nenhuma de calvinismo. Aí agora quando você pergunta para eles, né? E aí? Você perde a salvação? Aí a resposta é essa aqui, ó. Aquele que é salvo eternamente. Ok. Existe aquele que é salvo eternamente. E aí? Cadê o juízo de Sodoma e Gomorra? São dois calvinistas ali, os dois, um em carne. Né? Quem está salvo eternamente. E agora? E agora? Então, para que eu vou ficar pregando sobre o inferno, sobre lago de fogo e enxofre? Para quê? Não tem necessidade alguma de pregar sobre isso. Olha só. Pessoas dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor de escola dominical, que era pregador leigo, que era isso, que era aquilo? Você vê que o camarada, uma vozinha mansa, pastor, e o diácono fulano de tal, que era pastor, que era diácono, que era evangelista. Não se engane não, meu irmão. Às vezes o camarada ele vem com uma voz mansa, uma mansidão, né, que chega a dar medo. Né? Ouça sempre o que o profeta fala. Que viveu na igreja, depois saiu da igreja e morreu no mundão lá. Como é que fica? Para mim a resposta é 1 de João 2,19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Ou seja, saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Então, se o camarada ele é do Senhor, ele não vai sair da presença de Deus. Para que eu vou ficar pregando mensagem de juízo para essa pessoa? Ele não vai sair. É tanta segurança na salvação, mas na hora de pregar a santificação, essa segurança não existe. Essa segurança não existe. Para que a santificação? Para que a santificação? Se esse mesmo pregador, eu já vi falar que nada do que eu faça vai adiantar nada, interessante, né? Nada do que eu faça adianta. Nada do que eu faça adianta. Então, legal. Então, não tem nada que você faça que te leve à salvação. Por outro lado, tudo que você fez
de errado te levou à condenação. Então a conta não fecha. Então, não é nada que eu faça me leve à salvação. Ok. Mas aí se eu vivo no adultério, na pornografia, no roubo, né, na mentira, isso me leva à condenação. Então eu tenho que deixar de fazer alguma coisa sim, para me levar à salvação. Então que conversa é essa de que não tem nada que eu faça que me leve à salvação? A conta não fecha. Nada do que eu faço me leva à salvação, mas tudo que eu faço de errado me leva à condenação. Então, claro que deixando de fazer as coisas erradas, me leva à salvação sim. Então é um discurso furado esse discurso. O fato de alguém estar na igreja, ser batizado, ocupar um ofício na igreja, isso não significa necessariamente que as pessoas salvam. Judas Iscariotes era apóstolo, nunca era convertido. Agora, uma pessoa que se arrependeu e creu, que nasceu de novo, que foi justificado, que foi selado com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida, que recebeu de Jesus a vida eterna. O Senhor Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Não, eu jamais lançarei fora. Então, né, aquela pregação de Paulo Júnior já era. Né? Qual sentido faz? Então, aquela pregação que nós ouvimos já era. Então, qual sentido faz fazer aquela pregação de juízo, de inferno, de condenação, se Deus jamais lançará fora? O que o texto está dizendo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, aquele que vai até Jesus, Jesus jamais vai desprezar. Ele vai falar assim, eu não quero você eu não quero não, eu quero o outro. Não, ele vai receber, ele não vai lançar fora, ele vai receber, é isso que está dizendo. Ele está dizendo, não importa o que você fizer, eu jamais te lançarei fora. Não é isso que o texto está dizendo, porque o texto, Jesus falou que aquele que não permanecer em mim, esse eu vou lançar fora. Eu vou cortar. Então ele lança fora sim. Esse texto que ele está citando, ele está dizendo aquele que vem. O que vem ele vai receber, ele não vai dizer não para você. Claro que ele não vai dizer não. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Então você veja que o discurso bate de frente. Se você for ver mensagens dele também de santificação, tá na mesma vibe do outro lá. Então, tem que decidir. Para que eu vou me santificar se não é a santificação que me salva? Mas isso é para agradar ao Senhor. Mas agradar ao Senhor, para que eu vou querer agradar Ele se o que está valendo é a minha eleição? Eu já estou eleito, meu irmão. Já foi, já estou eleito. Para que eu vou ser luz? Luz para quê? Luz do mundo para quê? Se o mundo não vai receber Jesus como Salvador, só quem vai receber são os eleitos. Eu vou iluminar para qual motivo? Eu vou ser exemplo para qual motivo? Se nada disso vai interferir na minha salvação. Então, não bate, né, essas pregações. Tá? A primeira de santificação, eu concordo plenamente, é isso aí mesmo. Agora, quando o assunto é voltado para o livre-arbítrio, aí o discurso é esse daí. Então não faz sentido eu ficar falando sobre isso. Para que eu vou ficar pregando santificação, não dê lugar ao diabo, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, o dia do juízo, como ele falou, clarissimamente, ele falou sobre isso daí, clarissimamente, que o juízo para Sodoma e Gomorra, que está condenada, será menor do que para nós que vivemos no pecado. Ele falou isso. Ou seja, está trazendo uma mensagem de santificação e colocando o lago de fogo e enxofre ali na equação para o pessoal ficar com medo. Medo de quê? Já é eleito, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Não tem condenação, já foi. Né? E isso não depende de mim, não importa o que eu faça. Eu já estou salvo, cara. Isso é conversa fiada, fica aí
né, me livrando disso, me livrando daquilo. Afinal de contas, se eu sou, como ele disse, convertido, né, fui selado, tenho o nome escrito no livro da vida, ainda que eu viva no pecado hoje, amanhã, né, eu vou me voltar para Jesus, de uma certa forma ou de outra. Eu vou me voltar para Ele. Né? Isso vai acontecer automaticamente. Eu preciso medir esforços para isso. Isso vai acontecer naturalmente. E se isso não acontecer, é porque eu não era eleito. Então, cara, segue a vida, segue o jogo aí, segue o baile, né? E vamos embora. Essa pregação não dá. Então, tá aí, né? Eu mostrei aqui os áudios para que você veja, ouça com seus próprios ouvidos, né? Que existem contradições enormes quando esses calvinistas vão pregar a santificação, vão pregar libertação, vão pregar evangelização e vão pregar a eleição. A eleição contradiz toda a mensagem, né? Igual aquela mensagem lá, pecadores nas mãos de um Deus irado. Para que pecadores nas mãos de um Deus irado? Se, na realidade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ninguém pode separar do amor de Deus. E os ímpios, não adianta fazer nada por eles, porque eles já são ímpios mesmo. Então, né, vai ficar chovendo ali no molhado. Certo, gente? É isso daí, né? Fica com essa reflexão e fica também com essa palavra em nome de Jesus.